Então, hoje é a aula 7 e nós vamos falar sobre, continuando nosso assunto, a pessoa de Cristo, hoje nós vamos falar sobre o arauto, o preparador, tá certo? Aí eu pus alguns textos aqui, que é o texto básico da nossa conversa, né? Que está lá em Isaías 40, versículo 3 e versículo 4. Esse versículo, ele é muito famoso, mas eu vou pedir a alguém para ler. Denise, você pode ler, por favor, ele? Isaías, pode na tela aí mesmo. Uhum. Mas na tela minha tá Mateus. Ah, tá Mateus na sua tela aí? Uhum. Ah, não, já andei aqui, tá certo, desculpa, voltei. É que eu andei sem querer, é esse, é Isaías. Uhum. Ok. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Amém, amém. Ô, Cirino, você, por favor, se puder ler para mim o próximo, que é o Mateus, e depois eu vou comentar os 3 textos, tá bom? Beleza. Agora sim, ó, tá na Passou, tela. não? Agora tá na tela. Já tá, não. Aí, agora sim, amém. Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino do céu é o maior do que ele. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Cirino. E o próximo é o texto devocional, que vai falar sobre o mesmo que Cirino leu, mas a história completa de João. Tá certo? Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz. Lembra que nós estamos repetindo esse assunto desde o início das nossas aulas. A vinda de Cristo, ela seguiu um critério, ela seguiu um plano, ela seguiu um panorama. Tá dando para me ouvir direito? Eu não estou conseguindo falar direito. Tem uma afta debaixo da minha língua que tá uma bênção. Tá me ouvindo direito? Tá tranquilo. Amém. Amém. Então, irmãos, baseado nisso, a gente percebe que todos os passos da vinda de Cristo obedeceu a um critério e teve um certo, como vou dizer, hoje nós vamos falar até de um ritual. É um ritual mesmo. E nós vamos explicar, que é o ritual do arauto. O que é o arauto? E como é que o arauto ele trabalhava na antiguidade? Como é que o arauto trabalhava na antiguidade? Bom, o arauto, ele tinha... Era uma profissão, viu? Era uma profissão. Ele era um homem que fazia parte do reino, dos reinos antigos, e ele era o cara que levava e trazia notícias. Olha para você ver, coloquei aqui, ó. Nos tempos antigos, havia uma função muito importante e especial, o arauto. Ele era responsável por anunciar, desculpa, está escrito errado, anunciar os grandes acontecimentos aos reis. Então, lembra, irmão, não tinha WhatsApp, não tinha informação. Então, de longe vinha o cavaleiro, né? E quando o cavaleiro chegava, às vezes, na aldeia, depende se fosse uma aldeia, se fosse uma tribo, já tinha um cara lá que via que estava chegando alguém. E quando alguém chegava, era alguma notícia. E quando era o arauto, a notícia era séria. Então, o arauto, ele vinha para anunciar grandes acontecimentos. Poderia ser o início ou o fim de uma guerra. Poderia ser a chegada de alguém. Às vezes, um rei está visitando outro reino, o arauto ia na frente. Ó, o rei fulano de tal está vindo. Então, o arauto era alguém que vinha anunciar antes de um grande acontecimento. O arauto é aquela pessoa que trazia a má ou a boa notícia para aquela comunidade que estava o aguardando. E é nesse sentido que a Bíblia identifica João Batista, que ele foi o arauto de Cristo. O que é o arauto de Cristo? Aquele que veio antes de Cristo para anunciar a sua vinda. Perceba que antes de Cristo nós tivemos os tipos, nós tivemos os símbolos, nós tivemos os profetas e agora Deus planeja o arauto.
Agora, por que o arauto? Porque todo mundo compreendia a função do arauto naquele tempo. Então, é como se Deus estivesse utilizando da cultura daquele povo para explicar o tamanho do acontecimento que estava no mundo para chegar, que era a vinda de Cristo. Ok? Até aí todo mundo compreendeu a questão do arauto? Irmãos, abriu os microfones. Tá? Compreenderam a questão? Como é que era o arauto? Para que o arauto funciona? Sim. Tranquilo até aqui? Amém. Glória a Deus. Então, o arauto era o anunciador, aquele que vinha antes de todos para avisar. Poderia ser uma boa notícia, como poderia ser uma má notícia também, tá? O arauto, às vezes, ele também tem uma identificação com o evangelho, viu, irmãos? Porque a palavra evangelho é boas notícias. Então, quem trazia o evangelho era o arauto também, tá? Ótimo. Vamos continuar, então. E o arauto, quem ele era? Ele era o preparador. Percebe, Denise, que você leu Isaías? Isaías, vou só voltar aqui para a gente pegar, para vocês verem aqui, que a Denise leu. Olha Isaías aqui, ó. Uma voz clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Perceba que o arauto prepara o caminho onde o rei vai chegar. Então, é esta a ideia. A ideia do preparador é aquele que iria preparar o terreno para todo mundo olhar, aguarda que ele está chegando. Imagina, irmãos, o rei, vamos falar de reis humanos aqui. Um rei está visitando outro rei. Ou então é a mesma coisa, alguém vai visitar sua casa e alguém é muito especial. Você certamente não gostaria que ele chegasse de qualquer maneira. Você gostaria que ele fosse anunciado. Por quê? Ah, não, eu quero preparar um café, eu quero organizar alguma coisa aqui, eu quero criar um ambiente agradável para que essa visita chegue e essa visita chegue num momento especial. Percebe? Então o arauto faz essa função daquele que vai dizer, olha, fulano está chegando. Então se organiza aí. Se tiver que fazer um jantar para o rei, faça um jantar para o rei. Se tiver que fazer, sei lá, o que tiver que fazer, o rei está chegando. Então o arauto, ele prepara o caminho. Então voltando lá na página que nós já estamos, né? Quem foi o arauto de Cristo? A Bíblia, ela identifica o arauto de Cristo como João Batista, né? Ele é o preparador, ele mesmo que se chama assim, Mateus chama ele assim, e nós vamos ver um pouquinho sobre João Batista hoje. Irmãos, não confundam o João Batista com o João, o discípulo, tá? Presta atenção, o João Batista é um, o João que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, é outro, tá, irmão? Não sei se todos sabem disso, né? Talvez alguém não saiba. O João Batista não escreveu nenhum livro, não. Só os evangelhos falam sobre ele. O João lá, do livro de João, é o outro, é o discípulo de Cristo, tá bom? E as cartas, 1 João, 2 João e 3 João, também é do apóstolo João, tá certo? Esse João aqui é o outro, é o Batista. Ele veio antes dos discípulos. E ele era filho de Zacarias. É interessante que Zacarias era um sacerdote. E aí onde eu coloquei um aqui, ó, nesse umzinho aqui, é o que eu quero fazer uma explicação. Uma nota, né? João é de família sacerdotal. O pai dele era sacerdote. Lembra que ele estava no templo, já era velho de idade. Aí o anjo chegou para ele, ó, você vai ter um filho. E aí ele ficou ali, mas como assim? Eu sou velho, minha esposa é velha. E o anjo falou assim, olha, você vai ficar mudo até o dia dele nascer. E você vai colocar o nome dele de João. O anjo fala tudo isso para ele. Nesse tempo, irmãos, essa aqui é uma nota de esclarecimento muito interessante. O templo, só para que vocês entendam mais ou menos, o templo todo, o tabernáculo no caso, o templo de Jerusalém, ele não comportava todos da tribo de Levi. Todos os sacerdotes. Era muito mais sacerdote do que templo, entendeu? É como se a igreja tivesse muito mais membros do que espaço. Era mais ou menos, só para você ter ideia, tá? Como funcionava isso? Aí, lá na época de Davi ainda, eles organizam escalas de trabalho. Aí, cada grupo tinha... É igual os diáconos. Nós fazemos a escala de diáconos, escala de louvoristas, escala de pregadores. Assim funcionava, ó, essa semana é sua, a outra semana é outra. E é na semana que Isaías estava lá no templo, que Zacarias estava lá no templo,
que o anjo aparece para ele. Ele trabalhava por algumas semanas, era 2 semanas, e depois ele ia para sua terra de novo. Às vezes, não necessariamente ele morava perto do templo, ele poderia morar longe, mas ele vinha de onde ele estava para cumprir o seu tempo e depois ele voltava. E ele era marido de Isabel, Isabel a mãe de João Batista. Ela era, algumas Bíblias chamam de prima, tá? Mas é porque o nome grego primo pode ser parente. Então ela pode ser uma conhecida muito próxima, ou poderia ser realmente prima de Maria, mãe de Jesus. Então é como se João Batista e Jesus vão ser parentes, tá certo? Outra coisa interessante de João, irmãos, é que provavelmente João era um nazireu. O que é um nazireu? Ele viveu sobre os votos do nazerado. O nazerado era uma prática antiga em Israel de uma pessoa consagrada. O nazireu, normalmente, ele não bebia vinho, ele não bebia bebida forte, ele não cortava os seus cabelos, ele tinha uma vida mais ascética, que nós vamos falar de João também, em relação a João. Ele vivia mais assim, mais consagrado a Deus. Então, quando fala igual Samuel, lembra de Samuel? Sansão, a mesma coisa. São pessoas que a gente tem claro que eles viveram essa questão do nazirado, né? Normalmente a mãe o consagrou a Deus e ele viveu uma vida de consagração a Deus. Então, o nazireu é aquele cara consagrado a Deus, tá certo? E João, ele tem o João Batista, ele tem uma vida que se assemelha de Elias. As pessoas confundiam ele com Elias. Então, em relação a João, eu vou abrir aqui, eu quero ver se o irmão tem alguma pergunta. Alguém tem algum comentário? Abrir os microfones. Irmãos, Oi. Entenderam a questão do João Batista, a pessoa dele? Tá bem, tá tranquilo. Amém. Amém. Então, João... Ô, pastor, Oi. Só uma dúvida, pastor Fabiano. O João da ilha de Patmos é o apóstolo, né? É o apóstolo. Bem lembrado. Uhum. É, muito Porque tem bem essa lembrado. dúvida também a respeito do João que as pessoas confundem também. Isso. O João da ilha de Patmos. Do Apocalipse. Eu esqueci de falar dele. Isso. Verdade. Então, só acertando isso, ó. O João Batista não tem nenhum livro na Bíblia. A Bíblia cita João Batista. Os outros livros, ó, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse pertencem ao João discípulo. E é ele, o João discípulo, que vai ser preso na ilha de Patmos. É isso mesmo, bem lembrado, viu, Ronzena? Obrigado, viu? Amém. Muito Amém. obrigado. Vamos lá, então. Então, o João, ele tem essa vida... ele andava, irmãos, ele era diferentão mesmo. Ele vestia-se de maneira similar ao Elias. Roupa de couro, ele tinha uma dieta diferente. Eu coloquei aqui, ó. Ele era um profeta asceta. O que é um profeta asceta? Uma pessoa asceta. É uma pessoa que vive fora do mundo. É uma pessoa que não busca prazeres no mundo. Irmãos, uma pessoa asceta no dia de hoje seria... Na questão das religiões, seria, por exemplo, um monge. O monge é uma pessoa asceta. Uma freira é uma pessoa asceta. É aquela pessoa que se isola do mundo e vai viver um ambiente separado. Ela não vive, ela não anda ela não desfruta dos prazeres. É essa a ideia. Nós, irmãos, cristãos, protestantes hoje, não vivemos uma vida asceta. Às vezes, a menos naquele momento nós falamos, eu vou fazer um propósito e eu vou ficar uma semana sem ver televisão, eu não vou comer carne, eu não vou... Essa ideia de propósitos é a ideia que João vivia a sua vida. O que nós vivemos em alguns momentos, um dia, 3, uma semana, João vivia toda a sua vida. Não vou assistir televisão, não vou ir no parque, não vou ir no shopping, eu vou viver uma vida asceta. Eu vou para o meio do mato, ou eu vou para o mosteiro, ou eu vou viver num lugar fechado, e ali eu não vou ter contato com o mundo externo. O João, ele tinha assim, mas qual que era o mundo de João? Ele vivia no deserto. Então aqui, ó, ele vivia de modo extremamente ascético, ele se vestia como Elias, com pelos de camelo, e comia gafanhotos e mel silvestre. Aqui eu queria fazer uma explicação, porque por muitos anos as pessoas entenderam que o gafanhoto, que é animal, que é mosquito. E na verdade, irmãos,
o que alguns estudiosos dizem é que esses gafanhotos eram uma erva que dava, parecia, só para fazer uma assimilação para a gente aqui, vagem. Não tem a vagem que a gente abre ela igual feijão? Esse gafanhoto era uma espécie de uma vagem. Então, olha o alimento de João. Um alimento extremamente simples. Era mel do mato, né? Mel silvestre, e gafanhoto. Ou seja, uma vagem. Então, é como se ele fosse, irmãos, um vegetariano. Seria isso, tá? João é como se ele fosse um vegetariano. E olha que coisa, que incoerência não, né? Que contraponto muito terrível. Que João é filho de sacerdote. E a coisa que sacerdote mais come é carne, irmãos. Olha que coisa interessante. Porque o que acontece? É isso que é muito interessante que os estudiosos começam a estudar João. Como João, ele nasce de Zacarias, que é um, vamos dizer assim, um sacerdote, certo? Ele nasce de Zacarias e agora o João, ele está lá no deserto, não está perto do templo mais, e ele come mel silvestre, ele não come carne. Então percebe que João, ele vai, as informações que a gente tem dele é que de algum momento ele rompe com a tradição sacerdotal. É como se ele deixa o sacerdócio para viver uma vida mais separada. Porque se tem uma grande crítica, irmãos, que o próprio João vai fazer, é a mistura dos sacerdotes com os conceitos mundanos. Então é como se João tivesse rompido mesmo com aquele sistema religioso que ele vivia na época dele. Tá certo? E por essa vida extremamente ascética a ele, que ele vivia, alguns estudiosos dizem que ele era das tribos do deserto, que é os essênios, que era um povo também que vivia igual ele, vivia escondido, não tinha muito contato com o povo, gostava de ficar longe mesmo. Tipo assim, alguém vinha no meio do povo, na cidade, só por uma necessidade, voltavam para o deserto para fazer orações, para viver a vida consagrada, tá certo? Até aqui tranquilo? Flaviano. Oi. Mas aqui em Lucas 1, 13, 14, 15, já falava que ele seria essa pessoa completamente separada. Ele não seria uma pessoa, entre aspas, comum. Né? Ele já viria dessa forma. Né? Ele não foi, tipo assim, ele não foi ensinado a ser assim. Ele já veio já com esse propósito, né? Sim, Ana, é isso mesmo, exatamente isso que eu tô falando. Exatamente isso que eu tô falando. Ele já veio com essa vida. Ele já veio consagrado assim. Entendeu? Não é a coisa que ele mudou. Não foi uma escolha dele, não, né? Tipo assim. Não, foi um chamado. Deus, o anjo já falou para Zacarias: esse menino vai ser o cara. Entendeu? Amém. Agora, Ana, o que eu quis dizer com isso é o seguinte: ele nasceu comendo carne, ele nasceu do lado do templo, ele nasceu com o pai dele, mas em algum momento ele rompeu esse vínculo com o sacerdócio e foi para o deserto, entendeu? Mas tudo isso parte do chamado dele, tá certo? Ok? Então vamos continuando então. Só um minutinho, nossa. Opa. Aí agora, então eu falei só um pouquinho da vida de João, né? Quem era esse João Batista, tá certo? Lembrando que a irmã Luziane nos lembrou aqui, ó. Ele não é o mesmo João lá do Apocalipse, da ilha de Patmos, tá? Tanto que, irmãos, João vai morrer em Mateus capítulo 14, vai falar da morte desse João Batista aqui, viu? Então, assim, não é ele mesmo, ele vai morrer bem antes. Vamos lá. Nós temos, olha que coisa interessante, o arauto teve profetas que falou dele, que nós lemos, que foi o Isaías, que a Denise leu, e o Malaquias também. E é muito interessante isso aqui que eu coloquei, porque Isaías e Malaquias estão em uma distância aproximada de 400 anos, 300 anos. Isaías vem 300 anos antes
de Malaquias. Em 300 anos, Deus avisou, vai vir alguém para preparar o caminho. Vai vir alguém para preparar o caminho. 300 anos depois, o Malaquias falou, está chegando alguém para preparar o caminho. Está chegando alguém para preparar o caminho. Olha qual era o preparo para o Messias. Imagina, Ana, vai chegar alguém na sua casa. Aí você vai preparar, eu vou fazer um pudim, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer isso, eu vou fazer um café. Qual é o preparo que a Ana vai fazer para receber essa pessoa? O Isaías diz assim, sabe qual que é o preparo que o rei quer? Arrependimento. Isaías chama o povo assim, olha, arrependam-se porque o rei está chegando. Arrependa-se porque o reino de Deus está chegando. O Malaquias, capítulo 1 e também no capítulo 4, fala a mesma coisa. Arrependam-se porque o rei está chegando. Arrependa-se porque o reino de Deus está chegando. Então, qual é o preparo que Deus queria do povo? Não era café, não era banquete, era arrependimento. Preparar o caminho para que o rei entre. Olha a mensagem do evangelho já começando a ser difundida lá na voz dos profetas. Tá certo? Então, os profetas que profetizaram sobre o arauto, que falaram sobre João, eles falaram de João ainda, aqui, ó, até coloquei, ó, 20 anos antes do primeiro cativeiro, 100 anos depois do segundo cativeiro, só explicando isso aqui, irmãos. Israel teve 2 cativeiros, eles tiveram 2 invasões. A primeira aconteceu em 720. Isaías profetizou 20 anos antes. Olha, o povo vai invadir aqui, hein? O povo vai invadir aqui. E foi Senaqueribe. Senaqueribe invadiu, destruiu mais da metade da terra de Israel. 200 anos depois, veio Nabucodonosor e acabou de destruir o resto. 100 anos depois de Nabucodonosor, vem Malaquias. Então perceba que nesse tempo inteiro, Deus está pedindo ao povo, arrependam-se para que o Messias venha. Arrependa-se para que o Salvador venha. Arrependa-te porque o rei está chegando. Aqui, ó, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Quando Malaquias fala isso aqui, Elias já tinha subido na carruagem de fogo, ó, há muitos anos. Então criou-se uma expectativa de que Elias voltaria do céu. Olha para vocês verem, criou-se uma expectativa de que Elias, ele não subiu na carroça de fogo, Elias? Agora Malaquias fala, Elias está vindo antes do dia terrível do Senhor. O que as pessoas vão fazer? Vão identificar em João Batista como se João Batista fosse o Elias que voltou. De tão forte que foi a mensagem do João. O João, ele teve um ministério, é o que eu quero falar agora, tão forte que ele foi identificado com Elias. Na verdade, não é que Elias voltou, irmãos, mas é que a mensagem de João Batista era tão perto da mensagem de Elias que as pessoas confundiam. Será que é você que é Elias? Em algum momento, eles confundiram Jesus também. É você que é Elias? Não podia chegar um falando forte, falando bravo, chamando o povo no arrependimento, na santidade, que eles identificavam essa pessoa com Elias, tá certo? Então o arauto chegou, que é o João. E Mateus fala o seguinte, esse João aqui, ó, é o mesmo que Isaías está profetizando. O texto que a Denise leu está lá em Mateus capítulo 3. O que Mateus está dizendo? João é o arauto de Deus. João é aquele que veio preparar o caminho. Então, logo, o Messias está chegando, logo depois de João. Vocês lembram que João fala? Eu vim para o batismo com arrependimento, mas após mim virá um. Olha João falando, ele já está atrás de mim, ele já está aqui, na verdade. Jesus já estava vivo nesse tempo, né? João falou, eu só estou vindo antes para vocês se organizarem. Então, o que nós percebemos na história de João é que os evangelhos, tanto Mateus, no caso aqui eu peguei só Mateus e Marcos,
Todos os dois, eles exaltam o poder e a influência da mensagem de João. E uma coisa era muito importante, irmãos. A mensagem de João, ela confrontava com a religião da época. Porque, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nos dias de Jesus, a mensagem do povo... olha como é que está escura a minha tela, não dá nem para ver direito. A mensagem de Jesus, a religião praticada nos dias de Jesus veio, era uma religião muito formal, irmãos. Era uma religião... Desculpa, eu vou falar com o maior respeito aqui, e infelizmente a gente está tendo isso no nosso meio também, né? Pessoas que se dizem cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. É aquele famoso católico não praticante, é aquele famoso evangélico que fala que é evangélico, mas não vive uma vida verdadeira. Ele simplesmente gosta da religião, ele simplesmente tem uma afeição pela religião e ele acha que está tudo bem. Muita gente vivia a vida assim. Muita gente estava vivendo essa religião. Agora João chega e fala assim: se vocês não arrependerem e não produzirem frutos verdadeiros de arrependimento, vocês estão enrolados. A mensagem de João assusta aquele tempo. A mensagem de João causa um pouco de espanto para aquele tempo. Por quê? Porque João prega um verdadeiro arrependimento. João prega uma verdadeira conversão. Esse é o diferencial da mensagem de João. E ele chega, olha para vocês ver a linha. Isaías, preparai o caminho do Senhor, arrependam-se. Malaquias, preparem direito, eu estou enviando Elias, arrependa. Quando João Batista, a primeira palavra que sai da boca de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Percebe o alinhamento da mensagem de João com a mensagem dos outros, tanto o profeta Isaías quanto o profeta Malaquias. E como que a gente vai conseguir perceber isso? A influência que João teve. Irmãos, o povo tinha um respeito gigantesco com João. Porque João era diferente dos religiosos da época. Nós vamos no estudo de Mateus, vamos chegar lá no capítulo 11, eu quero dar um estudo do capítulo 11 com vocês vão ver, aí vocês vão lembrar de João. João chega, ele fala assim: eu não quero ser identificado com esse pastor. Eu não quero que as pessoas me vejam igual a esses líderes. Eu quero que as pessoas me vejam de maneira diferente. E João era visto de maneira diferente. As pessoas tinham um certo receio mesmo, respeito de João. Em alguns momentos, irmãos, Jesus foi até confundido com João. Porque é interessante que João vai morrer e Jesus logo em seguida está fazendo milagre, né? Eu acho que João ressuscitou. Porque quem vai matar João é um Herodes. O Herodes Antipas. Todo mundo já ouviu falar que o João, ele foi um profeta mesmo. Por isso que ele é igual a Elias. Assim como Elias confrontou Acabe e Jezabel, o João Batista confrontou Antipas e o seu caso extraconjugal lá que ele estava tendo. Então, quando João denuncia os pecados do rei, quando João confronta os poderosos, ele acaba, vamos dizer assim, se assemelhando ainda mais com Elias. Irmãos, os grandes sacerdotes sabiam dessas coisas erradas que aconteciam. Sabe aquele pastor que sabe de tudo, mas ele fala: não, deixa isso quieto. João falou: não, eu não deixo quieto, não. Eu não deixo quieto, não. Tá em pecado, tem que ser mostrado. Tá em pecado, tem que arrepender. Independentemente de quem seja. Essa era a visão, essa era a pregação de João. E João, irmãos, e aí o que vai acontecer? Como é que a gente vê a influência de João? Tem 2 episódios. O primeiro deles, a mulher a Herodias, irmãos, ela criou um ódio de João. Sabe aquela mulher que passa a odiar alguém e falou: quero matar esse cara? E ela vai pedir o marido: mata ele. Só que o que acontece, irmãos? Ele não tem moral. Olha, ele é o rei. Pensa, o rei tem medo de matar o profeta. Sabe por quê? Se eu matar ele, o povo endoida. João tinha respeito. Os poderosos, de certa forma, temiam João. Um outro momento muito interessante
uns dias que os sacerdotes, escribas e fariseus chegam para Jesus e falam: você aqui, com que autoridade você faz essas coisas? Tentando pegar Jesus. Aí Jesus vai e fala assim: ó, eu vou te fazer uma pergunta. Lá em Marcos 11. Se vocês me responderem, eu respondo vocês também. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Quando Jesus pergunta isso para os fariseus, Jesus coloca eles numa esquina, no beco sem saída, que eles pensaram assim: se a gente falar que não é de Deus, o povo bate na gente. Como é que a gente fala que João Batista não é de Deus? A gente não pode falar que João Batista não é de Deus. Porque até nós reconhecemos que ele é um cara de Deus. O povo está aqui vendo, o povo vai brigar com a gente. Mas se eu falo que ele é de Deus, João Batista apoiou esse cara, então ele é de Deus também. Então, percebe, irmãos, que João tinha um grande respeito dos religiosos e dos políticos da sua época. E aí, irmãos, eu vou abrir os microfones para falar uma coisa para os irmãos aqui, para vocês participarem. É o seguinte: às vezes, tá todos os microfones abertos, tá? Às vezes, irmãos, a gente quer respeito das pessoas, a gente quer ser conhecido pelas pessoas, mas vivendo uma vida mais ou menos. Eu tô assistindo uma série aqui, uma série muçulmana, mas eu tô assim, nossa, eu tô vidrado nessa série. E ontem eu tava refletindo sobre a série. Às vezes a gente quer conquistar as coisas, conquistar assim, eu digo, não é conquistar coisa material, não. É liderança, respeito, sem uma vida de sacrifício, sem uma vida de renúncia. João teve esse respeito todo, mas olha, percebe, ele viveu uma vida separada, ele viveu uma vida reta, ele viveu uma vida coerente com aquilo que ele pregava. É isso que eu tenho falado com a igreja. Se nós queremos ser uma igreja diferente, irmãos, nós temos que ser coerente com aquilo que a gente fala. A gente não tem que ser perfeito, irmãos. Eu já falei sempre com vocês. A gente não é perfeito, nós vamos errar. João errou, mas eu não posso viver duas vidas. Eu não posso ter duas caras. Eu não posso ser dois personagens. Então, assim, se a gente quer respeito da comunidade que a gente vive nele, nós temos que ser parecido com o João Batista. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Pra gente adiantar, que já tá acabando, já tá encerrando. Pastor. Oi. Oi, Leonai. Paz do Senhor, minha querida. Feliz Dia das Paz Mães. do Senhor, pastor. Paz... Obrigado. Paz do Senhor, pessoal. Amém. Pastor, Amém. esse arrependimento Paz, que João, Jesus pregava, a pessoa acha que é só um arrependimento de... que o incrédulo lá, ou a pessoa que está fora do evangelho, arrependeu, aceitou Jesus e pronto. Esse arrependimento, ele vem para nós também, constantemente, quando nós erramos, quando nós pecamos, não mostrar só tristeza, mas mostrar um arrependimento e não voltar mais ao pecado. Não é isso mesmo? Exatamente. É o que ele falou, Leonai. O arrependimento, ele não é verbal. O arrependimento não é na ideia. O arrependimento é na prática. O que o João fala? Produzir, pois, frutos. Quem é arrependido, mostra, Leonai. Então não adianta eu falar que eu sou arrependido. Eu tenho que mostrar com as minhas atitudes que eu tenho uma vida arrependida, entendeu? É isso que pegava. Porque as pessoas falavam assim: você já tá salvo. Não, põe uma Bíblia, começa a andar no meio da gente que você já tá salvo. Não é isso. Você tem que mostrar frutos de arrependimento. Ok? Vamos seguir, porque o nosso tempo já tá indo aqui. Se tiver alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí, tá? Vamos lá. Então, percebe que João, por sua vida dedicada a Deus, conseguiu o respeito da comunidade. Irmãos, tem pessoas que não têm respeito de ninguém. Tem pessoas que ninguém respeita ele como crente. Tem pessoas que ninguém respeita ele como pessoa mesmo. Sabe por quê? Porque ele não tem firmeza na sua vida que ele faz. Ele vive uma vida mais ou menos. Tá certo? Qual que era a mensagem? Exatamente o que a Eleonai acabou de falar. A mensagem de João, e lógico, consequentemente a mensagem de Jesus, vai destoar da mensagem daquele tempo. Naquele tempo, nos dias de Jesus, como eu disse, a religião era assim: se você está de Bíblia, você é crente. Se você fala igual aos outros, você é crente. Se você vai à igreja, você é crente. João fala: não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. E é muito interessante, irmãos. E tem uma outra coisa. Esse aqui é a segunda linha aqui, ó.
Depois eu vou explicar melhor o que é legalismo, tá? Mas a religião judaica, ela excluía pessoas. As pessoas tinham que ter uma aparência boa. Elas tinham que ter uma aparência boa. Ela tinha que estar... Imagina, um drogado nunca entraria numa igreja judaica. Percebe isso aqui? Ele poderia dizer, eu quero mudança. Eu quero transformação na minha vida. Eu quero uma vida diferente. Não, você está doido. Por isso que os fariseus, eles ficavam loucos com Jesus quando Jesus sentava com os pecadores. Porque na religião deles, esses pecadores não eram aceitos. Eles precisavam primeiro arrumar o exterior, vamos dizer assim, para eles chegarem na religião. Por isso que Jesus chama eles sepulcro caiado. Porque por fora eles eram bonitos, mas por dentro podre. E o evangelho de Jesus, a pregação de João, não era o exterior. Era o interior que ele queria transformar. Então, por isso, Jesus aceita os publicanos, Jesus aceita os pecadores, é lógico, pecadores arrependidos, pecadores transformados, tá certo? Imagina, a pessoa viveu há 15, 20 anos em uma escravidão de um vício, seja droga, seja qualquer vício. Ele está todo destruído. Até ele ser transformado o seu interior. Imagina, Cirino, o tempo que você vivia na escravidão da cachaça, da bebida, né, por exemplo, sua vida era uma. Até as coisas se organizarem, até as coisas voltarem ao normal no exterior. Vamos supor, né? Não sei se é o caso do Cirino, mas tem gente que a vida dele é destruída, ele fica banguelo, ele perde isso, ele perde aquilo. Até o exterior da pessoa mudar. É um tempo de caminhada. Agora, o interior já tinha mudado há muito tempo. E é isso que Deus estava querendo. Essa era a mensagem de João. Então, a mensagem de João, ela chega no coração daqueles que eram excluídos. A mensagem de Jesus chega no coração daqueles que eram excluídos. Por quê? Porque os poderosos excluíam aqueles pequeninos. Tá certo? Por isso que Jesus vai falar, vinde a mim, os que estáis cansados. Na hora que chegar lá, nós vamos estudar sobre esse texto. Tá certo? Então, irmãos, o rei foi anunciado, para a gente encerrar, foi anunciado pelo arauto. Olha que coisa, Deus dá tanto valor à vinda de Cristo que Deus falou assim, olha, eu vou usar a cultura do povo para explicar que o meu rei está chegando, que o rei que eu estou enviando para eles, que o Salvador que eu estou enviando para eles está chegando. E João, o João Batista, né, no caso, estou falando toda hora, o João Batista, ele vai cumprir esse papel em anunciar que Jesus estava chegando, tá certo? E mais uma vez, só concluindo, João não chegou falando igual os religiosos da época. A mensagem dele tinha uma centralidade de verdade. Ela não alcançou só o coração dos poderosos, porque a mensagem daquela religião da época alcançava o coração dos poderosos, dos certinhos. A mensagem de João pega os mais... Aí você vê Jesus falando assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi esse o trabalho de João Batista. Amém, irmãos? Que Deus ele possa nos ajudar a pensar, né, a entender isso e até a vida de João nos ensinar também a ser um cristão um pouco melhor. Amém? Eu vou abrir os microfones para a gente comentar e orar para encerrar. Aí, eu deu realmente uma hora mesmo, mas já está acabando o tempo, viu? Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Amém? Amém. Então vamos orar. Então, mais uma vez, estou vendo aqui a Valda, Denise, eu falei, Ana também, não tinha visto na hora que eu falei. Feliz Dia das Mães para você, Leonai, Rosane já falei, mas a Ana. Oi, a irmã Graça, já falei. Ô, Emerson, manda um abraço para a Né aí, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe, viu? Irmãos, hoje nós vamos estar lá na igreja. Hoje nós vamos estar lá na igreja.